Então, vou retornar aqui um pouquinho, né? Tava falando daquele rapaz que estava no jogo de futebol. E vou começar aqui. O nosso caro irmão está se esquecendo de reparar os tecidos da cabeça do torcedor que foram rompidos pelas emoções. Isso é necessário para que ele tenha segurança de vida? Não foi esquecimento, Lancelot. Vamos deixar para a própria natureza cuidar disso, desde quando ele não insista nos seus desregramentos emotivos. E, para tanto, estamos falando com ele mentalmente, e tudo está gravado na sua consciência. Ao seu lado, ainda está o seu guia espiritual, reforçando o que por vezes falamos. Ele mesmo tem que cuidar de si. Tirei a vista um pouco deste cidadão que focalizamos e pude observar a fila de espíritos entrando na tromba do elefante em direção ao presídio. Estavam sendo sugados por uma força desconhecida para eles, e alguns, ao caírem lá, na grande cela, silenciavam, por experiência da prisão. Aproximamo-nos de uma senhora encarnada muito alterada, que já estava de mão em uma garrafa para jogar na cabeça de outro torcedor. Abeiramo-nos dela com muito carinho e falamos ao seu ouvido espiritual. Não faças isso, minha irmã. Procura serenar-te. Pensa nas consequências que te podem advir deste fato. Aqui é um lugar de diversões, onde todos se alegram e esquecem as inúmeras preocupações. Não piores a tua vida, que já não é muito boa. O teu time perde hoje e ganha amanhã. Isso é uma brincadeira agradável para todos, e os que aqui estão são teus irmãos em Jesus. Pensa nisso e não façais o mal a ninguém. Elisa, só um minutinho, Claro. que eu achei muito interessante nessa coisa, né, que ele estava falando, né? Os espíritos eram sugados, chegavam lá pela experiência, já ficavam caladinhos, porque eles já sabiam o que ia acontecer. E isso me lembrou um fato real na nossa vida. Por exemplo, existem países, né, na Europa, em outros lugares, em que a legislação, a presença, né, policial, ela é forte e exige que as pessoas cumpram as leis. E quando eles estão lá, eles fazem tudo certinho. Mas aí eu já vi várias vezes, quando viajam para outros países, que é tudo mais relaxado, aí eles fazem um monte de lambança, um monte de porcaria, que na casa deles eles não fazem, porque eles sabem que lá eles vão ser punidos. E é mais ou menos assim uma analogia muito parecida, né? Se você conhece as regras, você fica na sua. Mas a intimidade dele não é porque ele é um cidadão correto lá, que ele é uma pessoa necessariamente de bem. O íntimo dele não é. Porque quando ele não está sob a vigilância, que ele sabe que funciona, ele extrapola e dá margem à intimidade dele, que é totalmente desarmonizada com aquilo. Então, eu achei legal, porque isso mostra o que é o ser humano na Terra. Se você sabe que está sendo vigiado e vai pagar por aquilo, você se encolhe. Se você acha que não tem consequência, você cai na vida e não está nem aí. Por isso essas leituras se fazem importante, né? Para a gente saber que tudo tem consequência, né? E a gente tem que orar e vigiar, né? A gente tem as consequências, né? E a gente, às vezes, não é uma consequência imediata, mas é uma consequência espiritual muito grande, né? E reverbera para o resto de nossas vidas. Ela colheu a ideia e deixou a garrafa onde estava na sua bolsa. Passamos mais adiante e o negócio era outro. 2 espíritos discutiam agarrados, lutando e proferindo palavrões. Logo a tromba veio em direção a eles e os aspirou, levando-os para a cela flutuante. Já com a mente a esquentar, perguntamos a Miramês: será que na Terra não existe um lugar que tenha paz, que tenha harmonia? Ele jovialmente respondeu:
Somente vai existir harmonia na Terra e nas esferas que a circulam quando houver harmonia dentro dos corações de seus moradores encarnados e desencarnados. O que está por fora é verdadeiramente o reflexo do que está por dentro. Todos nós manifestamos o que somos. E continuou. Nós temos que lutar permanentemente, sem descanso, em favor do bem, para que ele se organize, e nessa organização do bem, o mal vai se afastando. Se parares um pouco e pensares com sinceridade, notará que existe desarmonia em ti, também a reparar. A vida é assim, mas graças a Deus, o Senhor nos mostra os recursos, por intermédio de Jesus Cristo, para nos educarmos e instruirmos. Tive imensa vontade de entrar na cadeia volante, e Miramês, notando-me, disse: satisfaze teu desejo e tira disso bom proveito. Avancei para junto de alguns vigilantes, expondo minhas ideias. Logo fui treinado por um deles e, sem perceber, já me encontrava dentro do gaiolão. Aproximei-me de 2 espíritos que estavam conversando e pude observar a conversa neste tom. Veja, disse o primeiro, aquele juiz é ladrão. Eu o conheço. Não é a primeira vez que ele faz isso com o nosso time. Certa feita, ele também roubou do Corinthians e São Paulo. Daquela vez foram 2 pênaltis que ele marcou sem haver falta. Fizeram o bolo e ele se aproveitou da situação. Esse malandro deve estar ganhando algum dinheiro, porque juiz de futebol não tem time nem lealdade. O único time deles é esse aqui. Esfregou significativamente os 2 dedos, o polegar no indicador. A conta dele no banco deve estar gorda, mas qualquer dia desses eu pego ele. E o outro, com a mesma ideia, continuou. Nesse dia eu quero estar presente, porque quero tirar também a minha casquinha. Participei dessa conversa, no entanto, interessava-me a matéria de que fora feito aquele presídio volante. Toquei a mão de leve e pude perceber que era uma espécie de fluidos condensados de alta sensibilidade. Pela sua alta vibração, podíamos até ouvir um zumbido. Experimentei falar alto, ajudando pelo pensamento, e senti a repercussão dentro de mim. É uma coisa terrível tal experiência. Os outros que estavam presos ali conversavam sempre em grupos, todavia baixinho, sem nenhuma irritação. Eu não estava sendo visto por eles, e pelos mesmos processos que entrei, saí. Quis sair pela tromba por onde os espíritos perturbados eram sugados, mas confesso, tive medo. A vibração por dentro do canal é muito pior. Cá fora, experimentei uma sensação agradável. Bênção que faltava no gaiolão. Dali partimos em outra direção, em busca de atividades espirituais que nos pudessem enriquecer as experiências. Elisa, Sim? deixa eu só fazer um comentário nessa parte desse equipamento, que esse gaiolão, né, com essa tromba, e a princípio a gente pode achar ele meio bizarro, e um aspecto que a gente é interessante a gente refletir, que equipamentos que existem aqui no planeta, ele, de certa forma, ele pode ser ampliado do ponto de vista dimensional em outras dimensões, em aspectos até mais sutis, mais amplos. Então, por exemplo, eu estava essa semana lendo um texto que estava falando de um médium que ele foi levado pelos mentores para um local e colocaram um equipamento nele, que era um equipamento onde ele percebia no terceiro chakra, ali no plexo solar, aonde essa energia que ele emitia, ela retornava como se fosse um processo de limpeza, aonde ia limpando os canais energéticos deles. E aí eu fiquei repensando nisso,
Aí eu me lembrei as máquinas de hemodiálise, que fazem uma filtragem no sangue, né? Passa ali pelo equipamento, faz uma filtragem e retorna. E aí eu fiquei pensando em cada um desses equipamentos, uma ressonância magnética, como é que seria no plano espiritual? Porque o que se tem no plano físico, muitas vezes é só a condensação de equipamentos que já existem no plano espiritual. Então, o processo de desenvolvimento de tecnologia, aparelhos eletrônicos, muitas vezes ele vai descendo, descendo, então vem de uma maneira muito concreta, e cada vez mais vai se sutilizando. Então isso nos faz, assim, ampliar a visão de que a espiritualidade se vale muito de equipamentos. Né, e a gente mesmo aqui no planeta Terra, a gente está repleto de equipamentos e nem percebe o quanto nossa vida é influenciada por eles, né? Então, a gente pode pensar até que até os meus óculos, a quantidade de tecnologia que tem aqui para que eu consiga enxergar melhor, e a minha vida toda, ela está inserida junto com esse equipamento, para que eu possa enxergar melhor. E nossos corpos espirituais têm muitos ali, que às vezes a gente pode até pensar, mas como, né, ali não é uma espécie de uma muleta. Em determinados momentos, aquele equipamento ele é usado para poder amplificar, para poder auxiliar, né? Depois ele realmente se torna algo que não deve ser mais utilizado. Aqui mesmo, né, a gente está se valendo desses equipamentos aqui para conversar com pessoas em pontos diferentes. No futuro não vai mais precisar. A gente vai entrar em sintonia, vai se desdobrar, a gente vai estar com plena visão do campo espiritual e vamos poder conversar com uma visão muito maior, muito mais ampla, mas tudo isso vai nesse progredir, sabe? Então é uma reflexão com relação a esses equipamentos, que a espiritualidade não conta muito, mas ele é muito, muito utilizado. Só uma analogia rápida, que às vezes as pessoas, né, muitas vezes alguém, vamos fazer a proteção, né, e pode achar uma coisa assim meio sem nada palpável, né, para entender. A descrição que o Lancelin faz das paredes dessa prisão servem como assim um indicativo do que acontece quando se forma um campo de proteção ao nosso redor. É uma energia que se torna mais condensada, com uma vibração própria, que impede, né? É como se fosse uma membrana celular que bloqueasse a entrada de algo na célula, que ela acha que é nocivo, que ela entenda como nocivo. Tem as suas particularidades, claro que o mecanismo de ação não seria exatamente esse do campo de futebol, mas a ideia é muito próxima. Se para a gente conseguir imaginar, quando se falar criar um campo de proteção, é exatamente isso. Alguma esfera de energia é condensada e, de certa forma, modificada para que ela, a própria vibração daquela barreira, consiga discernir o que pode passar ou não. Então, funciona muito como uma membrana celular até. Eu vou contar, estava pensando se eu ia contando uma história, mas eu vou contar. Era isso mais ou menos que eu sentia quando eu estava com o Ariel, sabe, Silvia, meu cachorro. Eu sempre que andei com ela, um cachorro super da paz, né, falava com todo mundo, e sempre que eu andava com ela, eu me sentia assim. Eu tinha a impressão não, eu tinha certeza de que não importasse o que acontecesse, nenhum mal ia atingir a gente, porque eu acho que ela emanava isso, ela criava esse campo em torno dela. E eu lembro que teve um dia, foi um domingo, que estava muito deserto, e eu fui passear com ela, e chegou uma pessoa estranha, assim, não querendo interagir com ela, meio me cercando, estava tudo fechado. Eu comecei a ficar preocupada, fiquei com medo mesmo. E aí, em algum momento, eu olhei para ela, e aí me veio logo a passagem de Pedro no barco, né? Jesus falando, "Ô homem de pouca fé." E aí veio a frase na minha cabeça, né?
Ô pessoa de pouca fé, tu confia ou não confia? E eu falei assim, não, eu tenho certeza, eu tô com ela, nada vai me acontecer, não importa qual é a intenção dessa pessoa, ela não vai conseguir fazer o que ela quer. E nesse momento eu fiquei muito calma, olhei para essa pessoa e falei assim, olha, eu estou retornando para minha casa e não quero que você me siga, a nossa interação acaba aqui e eu não quero nem que você olhe mais para mim. E a pessoa foi embora, ela simplesmente virou e foi embora, e eu voltei com tranquilidade, né, porque a Ariel não corria, no passinho dela, voltei para casa um pouco assustada, mas confirmando aquilo que eu sentia mesmo. Essa barreira energética é poderosa, assim, quando a gente é protegido, né, quando a gente se sente um ambiente que está protegido, não importa quais são as intenções, nem qual é o mal que está rondando, não entra. Agora é minha vez, vou contar um casinho. Essa coisa do homens de pouca fé é engraçada, né? Isso circunda no nosso dia a dia, inevitavelmente, em algum momento, né? Teve uma vez, a gente estava, não lembro se foi durante uma reunião ou depois da reunião, mas sei que aconteceu alguma coisa que desequilibrou o pessoal um pouquinho. E nós trabalhávamos muito com um preto velho, que era o pai José. E a coisa se acalmou e tal, tudo se resolveu e depois ele incorporou. Mas o velhinho estava tão irritado, deu tanto esporro na gente, justamente assim, como é, vocês sabem que eu estou aqui, como é que vocês estão com medo desse negócio? Como é que vocês fizeram isso? Como é que vocês fizeram aquilo? E ele batia o pé no chão, e os velhos diziam que cada vez que ele batia o pé no chão, explodia um clarão de energia que se espalhava pelo ambiente todo, mas assim, ele beirava a irritação do fato da gente estar ali reunido e não confiar que não ia acontecer nada, ter ficado com medo, ter se desarmonizado, se desequilibrado. E é claro que ele não estava, na verdade, com raiva, não era isso, mas a gente sentia como assim, como ele estivesse com raiva da gente. Ele estava bravo. Ele estava bravo, realmente, porque ele achou, ali ele deixou claro que ele achou um absurdo a gente ali reunido na reunião e achar que ia acontecer alguma coisa errada. É isso, a gente tem que ficar atento, porque é fácil a gente se distrair e ficar inseguro, né? Enfim, vamos lá. Miramês, em plena viagem, nos falou espontaneamente. Meus irmãos, a nossa luta é muito grande. Jesus nos confiou a tarefa de ajudar, por ser esse o meio mais fácil de nos corrigirmos. Não existe nada no mundo que seja desprezível. Tudo tem a sua utilidade na grande lavoura do Senhor. Nós, como os homens, pertencemos a grupos e usamos coisas com as quais nos afinamos, por sintonia ao lugar que pertencemos. Somos julgados sem que ninguém use da razão para nos julgar, e cada qual está no lugar que lhe pertence, por direito evolutivo. Os degraus são inúmeros e a escala é infinita, porém a vida espera de todos nós que subamos sem interrupção no gráfico do progresso. Jesus é, pois, um sol que desceu das alturas para instruir-nos acerca da nossa subida. No entanto, essa elevação nos pertence. Cada criatura tem condições e deve fazer o seu próprio esforço para alcançar o topo do seu calvário. Respirou profundamente e falou com alegria. Graças a Deus, já sabemos disso. Compete a nós outros trabalharmos igualmente dentro de nós, limpando os canais por onde devem passar, por bênçãos dos céus, as inspirações referentes aos nossos deveres. Descemos em um dos bairros da capital mineira, em uma casa sobre modo confortável. Era de madrugada. Em uma pequena sala encontrava-se uma moça de cerca de 30 anos que estava estudando. Pilhas de livro ao lado e vários outros abertos,
ela se entregava à pesquisa da história das Américas. Por vezes, as histórias das nações do mundo nos fascinam por serem os acontecimentos, fenômenos que vêm guiando a humanidade pelo processo da dor, a fatos melhores para o amanhecer do terceiro milênio. Ficamos em torno da moça que passamos a chamar de 19. Ela estava profundamente concentrada em seus estudos, sem que pelo menos pudesse sentir a nossa presença. Algumas entidades estavam ao seu lado, e igualmente uma delas pôde nos identificar. Cumprimentou-nos e pediu proteção para 19. Essa entidade fora sua mãe quando encarnada, e as outras duas eram espíritos que ainda não compreendiam o verdadeiro estado em que se encontravam. A sua mãe abeirou-se de Miramês, rogando-lhe: o Senhor poderia nos ajudar, em nome de Jesus, para afastar essas entidades junto da minha filha? Elas perturbam o progresso da 19 no seu campo de trabalho, e até mesmo os casamentos que ela arranja são desfeitos por influência dessas almas, que não sabem o que pensam e sentem e alimentam ódio por essa criatura de Deus. Ela vive para o trabalho, é uma santa menina. O nosso guia espiritual meditou instantes e retrucou com habilidade: minha filha, vamos ver o que podemos fazer para sua filha e nossa irmã em Cristo. Aqui estamos para tirá-la do corpo conscientemente, adestrando-a neste exercício, a fim de que ela se esclareça com mais certeza da vida no além, vendo seu próprio corpo na saída espiritual, fortalecendo assim a sua fé. Quanto à irmã, deves nos ajudar universalizando mais o teu amor, porque amor somente entre familiares mostra algo de egoísmo que devemos combater. O amor deve ser extensivo à humanidade toda, principalmente quando já estamos em espírito. Nesse momento, começaram a agir Fernando, Celes, Caena e Abílio. Os dois espíritos que estavam dentro do lar, dificultando a vida de 19, já tinham saído por processos que os nossos companheiros usam com habilidade. 19 começou a bocejar com sono, espreguiçou-se e foi ao chuveiro tomar o costumeiro banho antes de dormir. Mais tarde, quando se acomodou nos travesseiros, Padre Galeno emitiu esses pensamentos em direção à sua mente. 19. Esquecestes de orar, minha filha, para dormir melhor. Ela, tonta de sono, respondeu semi-acordada: ora por mim, padre. Elisa, só rapidinho aqui, uma coisa que eu queria ressaltar, quando ele diz aqui que os dois espíritos que estavam perturbando foram afastados com métodos que o grupo usa com utilidade, né? E só para reforçar aqui, isso não quer dizer que eles foram pegos e expulsos da casa, que eles não foram aprisionados e saíram de lá, foram arrastados para fora contra a vontade deles. É que eles modificam o estado vibracional do ambiente e eles começam a se sentir incomodados. E incomodados, eles se afastam. Nunca é impositivo, é sempre amoroso. E eu também queria falar só uma parte aqui, ali, quando o Padre Galeno fala com a 19. 19, esqueceste de orar, minha filha, para dormir melhor. Ela, tonta de sono, respondeu semi-acordada: ora por mim, padre. E aí ele vai chamar atenção sobre isso. E de terça para sábado, eu fui dormir e também estava com muito sono. E aí naquele dia eu falei assim, não, eu vou, porque eu sempre costumo sentar e fico fazendo as minhas preces ali sentado na cabeceira até terminar e dormir, mas naquele dia eu estava tão cansado, eu falei assim, não, eu vou ficar deitado mesmo fazer minha prece, né? Claro que eu acho que em menos de 10 segundos eu já estava em desdobramento. E quando eu acordei, eu percebi quanto a eu não ter sentado, ter realmente procurado colocar atenção na oração, ela realmente, ela fez falta, sabe?
Aí eu me lembro que até eu conversei com a Wino, poxa vida, olha, eu não fiz minha oração e eu tive uma noite que eu não acho que foi a mais adequada. Então esse é algo pra gente sempre refletir, procurar mesmo inserir, sabe? Porque são muitas horas que a gente fica em contato com o plano espiritual. Então, realmente, ali pegar o hábito, e uma das formas que eu fiz para sempre fazer isso é sentar. Eu sempre sento, mas aconteceu isso, né, de sexta para sábado. Vamos lá, fechando as câmeras.